Olá, me chamo Pedro Henrique Costa Pinto Hasselmann Ramalho e hoje eu irei apresentar meu trabalho de conclusão de curso intitulado como Precisão do Fluxo Digital no planejamento e instalação tridimensional de implantes dentários, uma revisão de literatura que foi orientado pelo professor Dr. Morbeck dos Santos Leal Júnior. Então, a odontologia ela passou por grandes transformações nessas últimas décadas e uma das áreas mais impactadas foi justamente a implantodontia. O fluxo digital ele integra a tomografia computadorizada, o escaneamento intraoral e os softwares de planejamento, permitindo visualizar a anatomia do paciente em 3D com muito mais precisão. Essa integração aumentou a previsibilidade clínica e reduziu complicações, tornando o procedimento muito mais seguro e controlado. Então, dentro desse contexto, a cirurgia guiada ela reduz o tempo operatório, ela reduz a morbidade e desde que o profissional esteja devidamente capacitado para utilizar essas tecnologias. Então, o objetivo desse trabalho visa avaliar a precisão do fluxo digital no planejamento e instalação tridimensional de implantes dentários através de uma revisão de literatura. Pretende-se descrever como a adoção dessa tecnologia ela incide sobre os resultados clínicos, considerando o aumento da previsibilidade e maior segurança dos tratamentos. Na metodologia, é uma revisão de literatura com o objetivo de verificar o nível de precisão tridimensional de implantes dentários planejados e instalados nas cirurgias guiadas através do fluxo digital em comparação aos métodos convencionais. Foram escolhidos 32 artigos científicos, revistas e periódicos de um total de 53 selecionados, presentes em plataformas como Cielo, PubMed, Google Acadêmico, Lilacs, ResearchGate BVS. E como critérios de inclusão foram utilizados artigos que abordaram o uso de tecnologias digitais no planejamento de implantes dentários na língua portuguesa e inglesa, publicados a partir do ano de 2012. Os descritores utilizados foram CAD/CAM, Dental Implants, Computed Assisted Surgery, Data Accuracy e Planning. Então, o planejamento digital ele é o ponto de partida de todo o fluxo. A integração entre a tomografia computadorizada de feixe cônico, o escaneamento intraoral e os softwares como o Exocad, ele permite definir com precisão a posição ideal desse implante, respeitando os aspectos estéticos e funcionais de cada caso. E para isso é necessária então a fusão correta dos arquivos STL, que é o arquivo de escaneamento intraoral, e o arquivo DICOM, que é o arquivo da tomografia, porque qualquer desalinhamento ele pode gerar erros acumulativos e comprometer toda essa precisão cirúrgica. Então essa imagem aqui, ela nos mostra uma etapa do planejamento digital, né, que possibilita simulações de ajustes prévios no chamado planejamento reverso, em que se parte da prótese desejada para definir essa posição ideal do implante, o que torna esse procedimento muito mais previsível, seguro e personalizado também. Em relação aos guias cirúrgicos, eles são essenciais porque eles orientam o posicionamento preciso desses implantes. Então, eles são produzidos por impressão 3D, né, com base no planejamento virtual, e reduzem significativamente esses desvios lineares e angulares. Existem três tipos principais de guias: os guias dentosuportados, que são os mais estáveis, com os desvios inferiores a 1 milímetro e 4 graus de desvio angular. Os mucosuportados, eles são mais sujeitos a um fenômeno chamado de compressibilidade tecidual, e podem ultrapassar até 7 graus de desvio. E os osteosuportados, eles são utilizados em áreas edêntulas e fixados com pinos estabilizadores. Então, cada etapa, desde o planejamento à impressão desse guia, ela deve ser feita com controle rigoroso para evitar esse tipo de desvios. A esterilização, por exemplo, ela precisa respeitar o limite térmico de 121 graus, porque temperaturas mais altas elas podem causar microdeformações nas resinas desses guias, o que pode acabar prejudicando o seu encaixe. E durante a cirurgia em si, a estabilidade desse guia ela é fundamental, porque guias bem fixados reduzem esses desvios e melhoram a sua adaptação. Além disso, esses guias eles possibilitam realizar as chamadas cirurgias flapless, que são cirurgias sem abertura de retalho, o que reduz dor, edema e reduz também tempo de recuperação para aquele paciente. Então, dito tudo isso,
o sucesso de instalação dos implantes, ele não vai depender só da qualidade do guia, ele depende também da esterilização adequada e da execução precisa da técnica. Agora, comparando o fluxo digital com o convencional, nessas duas imagens aqui, a gente consegue ver etapas do planejamento digital, né? Com a utilização de softwares para esse planejamento. Na imagem da esquerda, a gente consegue ver aqui, a gente tem uma vista coronal, onde há uma simulação de onde seria a posição ideal desse implante, levando em consideração a sua referência protética, a inclinação e a sua profundidade com exatidão. Então, a literatura ela nos mostra que os desvios médios na instalação de implantes dentro desse fluxo digital são de 0,44 milímetros na entrada, 1,03 milímetros no ápice e 2,12 graus de desvio angular, com taxas de sucesso acima de 95%. Agora, já na técnica convencional, a instalação ela tem uma dependência maior da experiência do operador, da sua habilidade visual e tátil, o que aumenta os desvios para cerca de 0,85 milímetros na entrada, 1,48 milímetros no ápice e até 5 graus de desvio angular. E como não há planejamento 3D, há o maior risco de sobreposição das estruturas anatômicas e erros de profundidade da perfuração. Então a taxa de sucesso ela varia entre 88% e 94%, tendo um maior tempo clínico e um maior desconforto no pós-operatório para aquele paciente. Agora, entrando nos benefícios clínicos, o fluxo digital ele traz benefícios claros. Ele reduz o tempo cirúrgico, porque o profissional ele já entra em campo com o planejamento pronto. Ele aumenta a previsibilidade estética e funcional, já que o implante ele é guiado pela futura prótese. Ele melhora a comunicação entre a equipe e o laboratório, evitando assim retrabalhos. Permite cirurgias minimamente invasivas, com menor dor, sangramento e recuperação mais rápida, e elimina moldagens físicas, tornando o tratamento mais eficiente e confortável tanto para esse cirurgião quanto para o paciente. Agora, apesar dessas vantagens, ainda existem alguns desafios a serem vencidos. O alto custo dos equipamentos e softwares, a necessidade de treinamento técnico e o risco de fratura ou instabilidade desses guias são limitações que ainda acometem essa especialidade. Pequenos erros na fusão dos arquivos STL, como eu já havia dito no início dos arquivos STL DICOM, também podem gerar desvios acumulativos que impactam na precisão desse fluxo digital. E nessa tabela aqui, a gente observa os valores médios de desvio angular e linear entre os diferentes tipos de guias e sistemas utilizados. Então, de forma geral, os protocolos digitais eles demonstram maior precisão, previsibilidade e segurança clínica quando comparado às técnicas convencionais. Porém, também é possível notar divergência entre os autores, especialmente quanto à padronização dos métodos de avaliação e ao impacto clínico da precisão obtida. Essas variações elas ocorrem devido ao o uso de softwares de parâmetros métricos e de pontos de medição diferentes, que dificulta essa comparação direta desses resultados. E poucos estudos eles avaliam a relação entre a precisão digital e o desfecho biológico a longo prazo, como a perda óssea marginal, a taxa de sobrevivência dos implantes e a satisfação do paciente. E além disso, a combinação entre inteligência artificial e sistemas robóticos resultam em desvios ainda menores e uma maior padronização, sugerindo então a tendência à automação parcial dessa cirurgia guiada. Então eu concluo que o fluxo digital ele representa um marco na implantodontia moderna, ele oferece maior precisão, previsibilidade e segurança, reduzindo desvios e melhorando os resultados clínicos. Porém, o sucesso ele vai depender de um planejamento cuidadoso, de uma confecção adequada desses guias e uma execução por profissionais qualificados. E então assim o fluxo digital ele se consolida como uma abordagem segura, eficiente e moderna, unindo a tecnologia e o conhecimento para elevar esse padrão dos tratamentos e proporcionar
um maior conforto e confiança para o paciente. Essas foram as referências utilizadas na confecção de todo o trabalho e agradeço desde já a atenção de todos.